Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite da organização e dizer que é muito especial para mim estar a falar sobre estes manuscritos no local onde eles estão muito próximos de nós, aqui neste museu, e onde comecei a minha investigação e pronto, é muito importante para mim porque ainda não tinha tido a oportunidade de vir aqui falar sobre eles. Eu vou falar sobre o scriptorium, mas não sobre todos os livros que foram neles copiados. Vou falar apenas dos manuscritos iluminados, porque foi a parte da iluminura que eu tive a oportunidade de estudar, mas todos eles mereciam um estudo profundo e espero que isso venha a ser feito no futuro. O título que eu coloquei aqui tem a ver com a forma como a cronista, que diz-se que é Margarida Pinheiro, outros autores não concordam com isso, escreveu a crónica da fundação do Mosteiro de Jesus de Aveiro, fala da forma como estas monjas produziam os seus livros, como um esforço e um fervor que era muitas vezes superior à técnica que elas tinham, porque elas estavam a aprender. E este período que eu estudei é o período de fundação do scriptorium, portanto são cerca de 20 anos, no final do século XV, e elas estavam ainda numa fase de experimentação e, por vezes, como vocês poderão notar, a técnica não é a mais perfeita. Portanto, como eu já tinha dito, o que sabemos do scriptorium podemos ler na crónica, que trata mais ou menos um período de 20 anos, até 1482, sensivelmente, e sabemos que o scriptorium nasce logo nos primeiros anos da comunidade. As primeiras iluminadoras foram as filhas de uma das fundadoras, Catarina e Maria de Taíde, que aprenderam com os monges do mosteiro vizinho da Misericórdia. Uma delas faleceu muito cedo, Catarina de Taíde faleceu com 18 anos, portanto terá deixado apenas 2 manuscritos concluídos e um terceiro começado. Não há notícias desses manuscritos hoje em dia, ou pelo menos ela não os assinou. E Maria de Taíde continuou a iluminar e tornou-se prioresa, e alguns dos manuscritos que temos hoje em dia foram copiados e talvez iluminados por ela. Depois, mais tarde, temos notícia de mais 3 copistas ou iluminadoras, Isabel Luís, Leonor de Menezes e Margarida Pinheiro, sendo que as últimas 2 talvez tenham sido só copistas, pelo menos não sobreviveram manuscritos iluminados por elas. Isabel Luís terá sido de todas aquela que mais livros copiou e mais iluminou, talvez também por ter sido a que viveu mais tempo, mas ela é recordada pelos livros que escreveu. Portanto, a crónica diz-nos que em 1471, ou seja, quando a princesa Joana integrou o mosteiro, ainda existia muita falta de livros escritos de pena, como é mencionado na crónica, mas faltavam sobretudo livros para o ofício divino. Portanto, sabemos que, apesar de o scriptorium ter começado a sua atividade no início dos anos 60, em 71 ainda faltavam livros. Talvez essa seja a razão pela qual os livros do século XV se concentram nas últimas décadas do mesmo, ou seja, entre os anos 80 e 90, como vos poderei mostrar mais à frente quando mostrar os livros. A princesa comprou alguns livros para o mosteiro, mas o grosso do sobrevivente hoje em dia foram aqueles 20 anos de produção de livros iluminados por Maria de Taíde e Isabel Luís. Queria também dizer que estes cerca de 15 livros que sobreviveram aqui e estão aqui conservados no Museu de Aveiro são muito importantes para o estudo da iluminura do século XV, nomeadamente da iluminura dominicana, porque sobreviveram muitos poucos exemplares
creio que, espero não estar a dizer nenhum disparate, além destes 15 códices só sobreviveu mais um exemplar iluminado do século XV que pertencesse à Ordem Dominicana. E depois a singularidade deste escritório por ser feminino e pelo trabalho esforçado e pelo esmero desta recente comunidade em produzir os seus próprios livros. Portanto, passando aos códices em si, eu não vou mostrar todos, até porque eles são bastante repetitivos. A iluminura portuguesa do século XV e não só do século XV não é conhecida por ter muita iluminura figurativa, vive mais das iniciais filigranadas, como esta que podemos ver aqui. E este Corpus de Aveiro até é aquele que foge mais à regra, possuindo algumas iluminuras figurativas muito particulares. Portanto, as iniciais tinham sobretudo um cariz funcional nestes livros, que eram livros para o coro, para a celebração do ofício divino, e dividiam-se entre umas maiores, outras mais pequenas, como estas que podemos ver aqui. Vai ser muito rápido, mas posso mostrar outra vez. As maiores normalmente assinalavam o primeiro responsório do primeiro noturno das matinas das festas mais importantes no ano litúrgico. Como podemos ver aqui neste exemplo, assinala-se o primeiro domingo do Advento, ou seja, é a abertura do códice, por isso é a inicial mais faustosa de todo o códice. Até podemos ver ali um pavão, que era muitas vezes tido como sinal de riqueza. São também as iniciais que possuem mais trabalhado nas suas filigranas, possuem duas cores, as outras mais pequenas, como podem ver, dividem-se entre o vermelho e o azul, que contrasta com a cor da letra, e tinham como função assinalar o início das sequências musicais, nomeadamente das antífonas e dos responsórios. Depois tínhamos também assinalados os versículos e os salmos, mas isso era com a própria letra do texto, no que nós chamamos as iniciais caligrafadas, que eram um pouco maiores. Creio não ter aqui nenhum exemplo. Está aqui, vou tentar apontar, ali vê-se um bocado mal, é este aqui. Estas iniciais, neste exemplo que vos estou a mostrar, é um tipo de códice que não estava datado e eu coloquei mais próximo do século XVI, devido ao facto de a forma como as iniciais filigranadas se apresentam ser bastante geométrica e está emoldurada, que é uma característica das filigranas que aparecem nos livros de coro do século XVI na Península Ibérica. Portanto, como estava assinado por Maria da Taíde, como prioresa Maria da Taíde, e o seu priorado começou em 1482, eu achei que o intervalo correto seria entre 1482 e 1500, por esta proximidade do tipo de filigrana ao século XVI. Estes prolongamentos que podem ver aqui, onde até se vê um pequeno passarinho, eram típicos. Isto é uma decoração típica, é uma decoração padrão dos livros de cor desta época. Isto tem alguma inspiração nos livros de horas que vinham do norte da Europa e que circulavam por esta altura em Portugal. Depois, este é um dos poucos exemplos de iluminura figurativa que temos nestes códices, mas eu vou primeiro falar da diferença das iniciais filigranadas, porque acabei de falar das anteriores e faz mais sentido, e depois voltarei então à iluminura figurativa. Como podem ver, neste caso aqui já não existe aquele enquadramento geométrico, é uma filigrana mais solta, de uma execução mais livre, e é característica de um período mais recuado, ou seja, também do século XV, mas do início
século até mais ou menos meados, o que me levou a crer que este códice fosse então um bocadinho mais recuado no tempo. Podemos ver aqui um exemplo de uma das iniciais maiores, seria o equivalente a esta. Como podem ver, é bastante diferente, é uma decoração mais solta, mais livre, existe um maior experimentalismo. Falando então aqui da iluminura figurativa, é única nos códices de Maria de Ataíde, além de um outro códice que ela partilha com Isabel Luís. Por este motivo, não podemos dizer com segurança que foi Maria de Ataíde que desenhou esta iluminura. Pode ter sido Maria de Ataíde, pode ter sido outra freira que trabalhava no escritório e que não assinou o livro, isso era comum, eles não assinarem, como pode ter sido um iluminador externo. Esta hipótese até será mais plausível, já vamos perceber porquê quando eu vos mostrar as restantes iluminuras existentes. Isto trata-se de Santo André, é a abertura do Antifonário Santoral, é a primeira festa do Antifonário Santoral e está mais uma vez a assinalar o primeiro responsório do primeiro noturno de matinas desta festa, deste ofício. Depois, no tal códice que eu tinha dito que era da autoria partilhada entre Maria de Ataíde e Isabel Luís, podemos ver que o tipo de técnica é consideravelmente diferente do que tínhamos aqui. É um modo de iluminar mais amador, digamos assim. Eu não gosto de dizer mais ingênuo, mas mais amador, porque creio que a vontade de representar a fé e o momento litúrgico era exatamente a mesma que no anterior. Não sabemos se foi Maria de Ataíde ou Isabel Luís que desenhou, porque ambas assinam um livro e não temos muitos exemplares de iluminura feita por Maria de Ataíde, portanto permanecemos nesta questão, neste dilema. Trata-se da exaltação da Santa Cruz, como podem ver ali. E depois, no mesmo códice, temos o ex libris deste corpus de manuscritos, que está presente no ofício da Assunção da Virgem e que representa toda a passagem, a dormição da Virgem até a sua Assunção. É bastante particular, nomeadamente no panorama da iluminura portuguesa, não temos mais exemplares nem sequer parecidos com isto, à exceção de um códice que eu mostrarei no final, que pertenceu ao Mosteiro da Anunciada, um exemplar já do século XVI. Podemos ver aqui numa escala maior. Em termos iconográficos, em termos de modelos iconográficos, eu não encontrei nada semelhante com isto. Cruza-se, claro, com alguns exemplares nórdicos, que era a iconografia nórdica era a iconografia mais influente naquilo que se fazia em Portugal nesta altura, mas mesmo na iconografia bizantina não encontrei nada parecido e creio que este desenho se baseia mais em fontes narrativas do que propriamente em fontes iconográficas. Porquê? Para já, pela presença de um anjo. Aqui vê-se bastante mal no computador, vê-se bastante melhor. A presença de um anjo que existe na lenda, na legenda áurea, podemos ler que quando transportavam o túmulo da Virgem, um judeu tentou profanar o corpo e apareceu um anjo que lhe cortou os braços. Eu presumo que se possa tratar desse anjo, que por vezes é apresentado na iconografia bizantina deste tema. Depois aqui, também bastante peculiar e singular na representação da dormição da Virgem, temos o que parece ser, mas isto, enfim, parece ser um membro da comunidade ajoelhado em oração. Podemos fazer essa interpretação. E aqui temos 3 figurinhas aureoladas
talvez representem os apóstolos, porque a dormição da Virgem muitas vezes é apresentada com os apóstolos em seu redor. Depois temos as flores, normalmente associadas às virtudes da Virgem, as flores dos seus perfumes, e a representação do dia e da noite, que era algo bastante comum nas representações medievais. A presença desta iluminura neste códice leva-nos a pensar que estas monjas, ao copiarem os códices, talvez tivessem uma palavra a dizer e algo a acrescentar. Porque não é comum nos códices iluminados do século XV este tipo de representações no fundo de página ou mesmo a presença de iluminura figurativa. Sim. Perdão, se quiser intervir. Não, peço desculpa. Ou mesmo a presença de iluminura figurativa. Aqui temos uma representação já mais comum do túmulo da Virgem, embora não existam apóstolos, nem a comum representação do túmulo aberto com flores lá dentro. E depois aqui uma representação já mais comum da Assunção da Virgem. Note-se a presença do ouro, apesar do desenho ser de uma técnica amadora, nota-se um esforço na utilização do ouro e, mais uma vez, a recorrência às flores. Depois gostava de vos mostrar pequenas coisas que existem nestes códices muito interessantes. O uso de rostos no aproveitamento das hastes das letras. Estes dois, nomeadamente, têm um certo ar africano e há quem os ligue ao facto das monjas e da princesa Joana tratarem muito bem os seus escravos. Depois, um códice que é o único que não está aqui, que está na Biblioteca Pública de Évora, que é o Missal de Isabel Luís. Este missal volta a apresentar o mesmo tipo de divergência entre modos de iluminar, como podemos ver aqui nestes dois P's lado a lado. Um é o introito da terceira missa de Natal, outro é o da circuncisão do Senhor. São ambos dois P's e o modo de iluminar é bastante diferente. Mais uma vez, existe a hipótese de um iluminador externo ou de outra freira que possuísse uma técnica mais aprimorada e que não tivesse assinalado o livro. Este tipo de iluminura é, mais uma vez, comum também nos livros de horas que circularam no século XV. Podemos ver essa influência nórdica, mas podemos ver sobretudo uma influência ibérica, porque no século XV, tanto em Portugal como em Espanha, existiu uma certa resistência ao final do gótico. E por esta altura na Flandres a iluminura já era um bocadinho diferente, já tinha um fundo de uma cor sólida e os motivos representados com alguma profundidade e não este desenhar de folhas acânticas no fundo de pergaminho. E depois aqui, no seguimento destas figurinhas, também um exemplo dessas brincadeiras com as hastes das letras que surge no missal, que é um pequeno dragãozinho. O missal tem uma página, um fólio, que foge de todo o resto da decoração dos restantes códices que vos mostrei. Tem uma cercadura não completa, mas quase completa, o que também é bastante raro na iluminura portuguesa do século XV, que mostra uma técnica mais aprofundada, toda uma outra noção da aplicação da cor, da profundidade, embora ainda tenha aí na figura da ressurreição ainda se notam algumas deficiências ao nível da profundidade.
mais uma vez a pensar, será que foi a mesma pessoa que iluminou isto? E o segundo exemplo que temos ali, talvez sim, talvez não. Como são muitos poucos exemplos, não dá para estabelecer estilos de um iluminador e estilos de outro iluminador e dizer não, foi esta que fez isto, foi esta que fez aquilo. Então não é seguro afirmar que foi esta ou que foi aquela ou que foi um iluminador externo. Infelizmente não possuímos exemplos suficientes. Curiosamente, embora não pareça, esta cercadura não está completa. Se formos observando da parte de baixo para a parte de cima, ali vai ser muito difícil notar, infelizmente, mas se formos observando da parte de baixo até à parte de cima, notamos que o preenchimento da cor vai desaparecendo. Portanto, tal como algumas iniciais no missal que ficaram por preencher em termos de filigranas, também esta cercadura não foi pintada até ao fim. Passa-se aqui alguma coisa. Portanto, antes de passar a uma coisa que não inclui no resumo e também não inclui no título, mas gostava de vos falar, que são alguns códices iluminados dos mosteiros dominicanos do século XVI que sobreviveram e que eu vou agora começar a tratar, só falar brevemente. Queria só dizer que realmente a iluminura destes códices demonstra um grande esforço da parte destas monjas que, mesmo sem dominar a técnica, se esforçaram para fazer algumas representações que achavam que deveriam estar presentes naqueles fólios que elas iluminaram e por isso têm o seu valor, e daí o título que eu dei à comunicação com muito fervor, que se faziam, que nem sabiam nem podiam, nas palavras da autora da crónica. Então, no século XVI, como alguns de vocês saberão, existiu a expansão dos mosteiros dominicanos femininos no âmbito da observância e fundaram-se e reformaram-se vários mosteiros por todo Portugal durante a primeira metade do século XVI. Existe na Biblioteca Nacional um fundo de cerca de 50 livros de coro que pertenceram a esses mosteiros. E eu estou agora a estudá-los no âmbito do meu projeto de doutoramento. Ainda não tenho muito para vos dizer sobre isso, mas é mais por uma questão de património dominicano. Portanto, são vários conventos. O convento que possui mais códices é o Mosteiro de Nossa Senhora da Anunciada de Lisboa, que possui 13 livros de coro. O Mosteiro de Nossa Senhora da Rosa possui apenas um, o Convento de Santa Joana, o Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora, o Convento de Corpus Christi de Vila Nova de Gaia e o Convento de Nossa Senhora da Saudação. Vou apenas mostrar-vos alguns exemplos. Estes dois exemplos são de livros de coro encomendados e não feitos pelas monjas. Não vou falar da decoração, mas como podem ver é uma decoração bastante diferente daquela que vos mostrei anteriormente. E existem algumas exceções, nomeadamente no fundo de livros de coro do Mosteiro da Anunciada, onde podemos ver alguns códices, cerca de 5, assinados por uma Soror Antónia, indigna serva das servas de Deus, que eu ainda não consegui apurar de quem se trata, se era uma monja da comunidade ou não, e cujos os padrões do seu trabalho se assemelham muito àqueles que podem ser vistos em Aveiro. Como podem ver, mais uma cena da Assunção, vemos aqui os apóstolos a carregarem a urna da Virgem, e aqui, posso ampliar, e aqui vemos na festa de Todos os Santos uma representação das principais santas da Ordem, com os respectivos nomes por baixo. Magnífico. Podem ver pelas cores, pela técnica, que se assemelha bastante àquilo que se fazia em Aveiro. Espero em breve poder dizer-vos mais sobre estes códices e pronto, é tudo.